Boa tarde, segundo ano. Vamos lá então, vamos para a aula de história de hoje. Nós fizemos na última aula até a página 7, né, onde tinha ali um quadro para a gente colocar antes a situação do meio, né, e o que aconteceria depois. Agora nós vamos para a nossa atividade, vamos falar sobre uma coisa muito legal que tem no nosso livro, que está ali na página 8. Então, nós vamos fazer a página 8 e a página 9, ok? Então, coloque a data lá, na página 8 e na página 9, hoje é dia 13/5. Nós vamos falar sobre durante e ao mesmo tempo. Então, a gente falou sobre antes, que é uma coisa que se refere ao passado, e falamos sobre depois, que é algo que se refere ao que vai acontecer, né? Então, você faz uma coisa antes e uma coisa acontece depois, né? Mas, quando a gente fala durante... Até o livro traz um exemplo, eu fiz muitos gols durante o jogo, significa que você está querendo dizer que do começo ao fim do jogo, nesse espaço de tempo, você fez gols, né? Então, a palavra durante, ela está se referindo a um determinado tempo. Outro exemplo que o livro traz ali pra gente, que é ao mesmo tempo. Então, em outras situações, as ações podem ocorrer ao mesmo tempo. Por exemplo, dizer que Clara e Miguel estão prestando atenção na aula significa dizer que Clara e Miguel estão ao mesmo tempo prestando atenção nas explicações dadas durante a aula, né? A mesma coisa que eu falo assim, os alunos do segundo ano estão prestando atenção na aula, né? Na videoaula. Isso significa que todos os alunos do segundo ano estão ao mesmo tempo prestando atenção na aula, né? Essa página, ela tem um QR Code também, se você tiver tempo de olhar, dá uma olhadinha para você ver, também vai acrescentar bastante no seu estudo sobre antes, depois e durante ao mesmo tempo. Então, hoje nós aprendemos duas outras palavrinhas dentro de história. Primeiro, na aula passada, falamos sobre antes e depois. Antes é uma situação que acontece no passado e isso gera uma situação depois, né? E agora estamos falando sobre durante, que é num espaço de tempo, ou seja, durante um tempo, né? Dentro de um tempo está acontecendo algo dentro daquele tempo, do início ao fim daquele tempo, ok? E, ao mesmo tempo, significa que no mesmo horário estão fazendo aquilo, ou no mesmo horário estão pensando aquilo, ok? Entendido isso? Então, vamos para a página 9. A página 9, ela tem ali acompanha a leitura de um trecho do livro Agora, escrito por Ilan Breuman. Então, o trecho do livro, ele fala neste instante, ou seja, quando eu falo neste instante, significa nesse momento, né? Agora, nesse exato momento. Nesse instante em que você está lendo ou ouvindo estas palavras, em algum outro lugar do mundo tem pessoas brincando de esconde-esconde, né? Ou então, é muito interessante que quando a gente acorda de manhã bem cedo, acordamos bem cedo de manhã. Nesse instante que você está acordando, abrindo seus olhos, se espreguiçando, do outro lado do mundo tem pessoas que estão indo dormir. Nesse mesmo instante. A diferença é só que, por exemplo, no Japão, enquanto aqui tá de dia, lá tá de noite. Mas no mesmo instante, pessoas estão fazendo coisas diferentes. Quer ver um exemplo bem legal? Nesse instante que você está prestando atenção na aula aqui da professora Sara, o que as pessoas que estão aí na sua casa estão fazendo? Todo mundo está fazendo a mesma coisa? Ou cada um está fazendo uma coisa diferente? Um tá assistindo televisão, o outro tá trabalhando no computador, minha mãe tá cozinhando, ou a minha mãe tá trabalhando no computador, meu pai tá cozinhando, ou meu pai foi trabalhar, foi pra fora, minha mãe também tá trabalhando fora, eu tô com uma outra pessoa me auxiliando. Então, olha que interessante, no mesmo momento, no mesmo instante, nós fazemos várias coisas diferentes, várias pessoas fazem várias coisas, nem todo mundo faz as mesmas, né? Então, olha só, no exercício 2, ele tem ali, enquanto você está na escola, o que as pessoas da sua família estão fazendo? Desenhe a resposta neste quadro. Nesse quadro aqui do ladinho, ó. Tá vendo? Como nós não estamos na escola, né, professora Sara? Não estamos, mas estamos estudando e continuando a nossa rotina de estudos,
Então, o que você vai responder? Enquanto você está aí estudando, nesse exato momento que você está aí estudando, fazendo as suas atividades, o que as pessoas da sua família estão fazendo, né? Que a gente acabou de comentar. O que você vai fazer? Você vai desenhar nesse quadradinho aqui, tá? Escreva também o que você desenhou, para você não esquecer, combinado? Terminada essa atividade do desenho, nós vamos lá para o material de apoio, né? Lá no material de apoio vai ter uns cartões indicando atividades que podem ser realizadas em diferentes sequências, ou seja, antes, depois, durante ou ao mesmo tempo, né? Ou depois de aula. Então, você vai recortar os cartões e vocês, aqui no livro ele pede para formar dupla. Se você tiver alguém para formar uma dupla com você, beleza, né? Como nós não estamos em sala de aula, não tem como fazer dupla com um colega. Se você tem aí a mãe ou alguém ou o pai ou alguém que está te auxiliando em casa, faça dupla com ela. Fala assim, epa, vem aqui, vem jogar comigo. A gente precisa jogar esse jogo, né? E aí, deixa eu só abrir lá aqui a página. Que o meu material de apoio, ele vem num lugar diferente do livro de você. Aí, às vezes, eu demoro mais pra achar, mas vamos lá. Aqui. Então, vamos lá, deixa eu ver se é essa mesmo. Isso, essa mesmo, ó. E vocês, à medida que cada um é um por vez, ok? Então, vocês vão montar uma sequência. Então, você pode ver que tem várias sequências aí. Então, vocês vão jogar pedra, papel, tesoura, ou vão falar assim, primeiro vai você, depois vai você. Vocês entram no consenso quem vai primeiro e quem vai depois. Então, a primeira pessoa vai montar uma sequência com esses quadradinhos aqui. A sequência que você achar que tem que ser, tá? Cada um vai montar a sua sequência. Então, o que você faz antes, o que você faz depois, só que você vai colocando um do ladinho do outro. Então, por exemplo, primeiro eu acordo, daí eu vou tomar café, daí eu vou estudar, daí eu vou... Enfim, você vai montar a sua sequência. Depois que você terminar, você vai dizer essa sequência para a pessoa que está te auxiliando, utilizando as palavrinhas antes, depois, durante e ao mesmo tempo, ok? Então, essas são as palavrinhas que você vai utilizar depois que você formar essa sequência. Então, antes, depois, durante e ao mesmo tempo. Você vai escolher aonde você quer utilizar essas palavras. Você pode começar assim, eu acordo... E depois eu escovo os dentes, mas antes de escovar os dentes, eu arrumo a minha cama. E vou para a escola. Durante o período da escola, eu estudo, né? Depois, ao mesmo tempo que eu estou estudando, está chovendo. Você vai criar a sua sequência, ok? Não esqueça de utilizar as palavrinhas antes, depois, durante e ao mesmo tempo. Combinado, pessoal? Essa é a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês se divirtam aí na casa de vocês. É bem rapidinho as atividades. E um beijo da professora Sara. Até amanhã. Tchau!